Nosso assunto hoje é nossos vícios. Tem alguém aqui que não é viciado? Eu sou viciada. Eu acho que todos nós somos viciados. Uns têm um vício, outro, uns vícios mais graves, outros mais simples, mas de qualquer maneira somos viciados. Porque vício é um hábito ou um mau costume que a gente adquire com o tempo, principalmente com os exemplos da sociedade, e fica grudado nele até que ele nos domine, que a gente fica dependente dele. Algumas pessoas que têm uma força de vontade conseguem parar, outras não. Primeiro se fala sobre aquele vício mais comum, mais conhecido, que é o tabagismo, o cigarro. Esse, por mais simples que pareça, é uma coisa terrível. No dia 31 de maio é o dia de combate ao tabagismo. Só que a gente precisa combater todos os dias do ano. No dia 10 de junho de 2008 entrou em vigor a lei antifumo, que ajudou um pouco. Muita gente parou de fumar por causa disso, aproveitou o embalo, porque proibia em lugares fechados, e muita gente então resolveu dizer, está dificuldade para mim, então vou parar. Aproveitou e parou. Então, eu escrevi uma página sobre esse assunto, que eu vou ler para vocês verem. De acordo com alguns estudos, morrem 9 pessoas por hora, 200 mil no Brasil por ano e 3 milhões em todo o mundo por causa do cigarro. Hoje, alguns médicos afirmam que existem no fumo cerca de 4.700 tipos de drogas, e desses 4.700, 60 são cancerígenos, ou seja, causa câncer. Isso é simplesmente alarmante. É a verdadeira droga legalizada, juntamente com o álcool. Isso é uma questão de saúde pública. Mas vamos aqui dar nomes aos bois. As drogas ou venenos, algumas delas são a nicotina, o acetato de chumbo, naftalina, acroleína, furfurol, alcatrão, o monóxido e o bióxido de carbono, a amônia, o cádmio, que ataca o coração, os nervos, o cérebro, o pulmão e as vistas. Uma verdadeira epidemia, praga, maldição que precisa urgentemente ser combatida por todos. Não apenas os médicos, mas os professores ou qualquer pessoa que tomar conhecimento desse fato. Não só os fumantes ativos, mas também os que são obrigados a receber a maldita fumaça nos olhos ou na boca quando estão próximos a um fumante. Mães que fumam enquanto transportam um bebê no colo ou conduzem a criança pela mão estão se comprometendo, estão sendo responsabilizadas pela saúde de sua criança. O fumo causa dependência, escraviza, deixa a boca e os dedos com terrível mau cheiro e deixa o mau cheiro no cabelo, na roupa e nas unhas. Polui o ar, envenena o ambiente, causando problema nas vistas da criança, tornando as zarolhas ou caolhas. Precisa fugir do cigarro, precisamos, pois ela é uma droga perigosa e imunda. Evite ficar perto de alguém fumando. O cigarro adoece, mata, aborrece e compromete. Obriga a criança a fumar na raça. Um dia desses, apenas era conhecida 35 drogas no cigarro. Agora os médicos já afirmam mais de 4.000. Até ontem, apenas 150 mil pessoas morriam no Brasil por ano por causa do cigarro, mas agora alguns já afirmam que morrem cerca de 500 mil. Isso não é brincadeira. Então,
É por isso que conta-se que um professor estava lecionando, aí um aluno cego de nascença perguntou: professor, o que é cigarro? Eu ouço falar sempre, mas não sei o que é. O professor explicou: é um objeto assim, de forma afunilada, uns 5 ou 8 centímetros de comprimento, um fogo numa ponta e um idiota na outra. Pensando bem, é bem verdade, porque além de fazer mal a si e aborrecer os outros, ainda a pessoa investe, tira do bolso para comprar a droga. Portanto, sem dúvida alguma, não é uma coisa digna da pessoa inteligente que gosta de si mesmo, né? E o álcool? O álcool é outra droga terrível, tem causado tantos males e tanto prejuízo para o governo. Além da cirrose hepática, que é muito conhecido, o grande mal que faz para o fígado, deixa a pessoa esquisita, com a fisionomia torcida. Deixa a pessoa numa espécie de palhaço sem graça. A pessoa muda de feição, fica esquisito, fica estranho, e ela age na mente da pessoa, o álcool, de forma diferente, de acordo com a conduta da pessoa, né, com o caráter. Se uma pessoa é tímida, acanhada, parada, aí quando ela bebe, passa um pouco do limite, ela fica triste, ensamboada, reclamando da vida, chorando. Se ele é violento por natureza, né? Aí ele fica pior, vira um leão. Quer brigar, quer bater na mesa, quer falar alto demais. Outros que são mais simples, que não têm certos problemas assim graves, fica alegre, eufórico, acaba com aquela conhecida timidez quando está assim no grupo social. Aí fica todo alegre, saudando todo mundo, fazendo amizade. Se a pessoa filmar alguém quando está assim nessa situação e depois mostrar para ele, ajuda muito para ele refletir, né, como é que ele fica quando bebe. A cerveja, por exemplo, é considerada como esporte, inofensivo. O contrário, ela possui também 4,5% de álcool e também embriaga. E o efeito da embriaguez é tão nocivo quanto a cachaça. É o alcatrão, o cinzano, martini branco doce, vinho qualquer, todos contêm álcool. E o álcool causa grandes problemas. Bom, a pessoa, quando bebe, geralmente quando passa dos limites, ele apronta cada coisa. Porque ela faz com que a pessoa vire um palhaço. Dia desse, diz que o padre estava pregando lá o sermão, aí um bêbado na porta de fora, escutando. Aí tudo que o padre dizia, o bêbado dizia: aleluia, amém, seu padre. Aí o padre se aborreceu com aquilo. Chegou lá e disse: irmão, o senhor não está passando bem não, vai para casa. Aí ele desceu a escadinha assim, chegou no último degrau, o padre soltou e disse: vai com Deus. Aí ele tropeçou e caiu, e levantou e disse: ó Deus, se for para me ajudar, ajude, mas se for para me empurrar, não. Outro fala que morava numa rua, e do mesmo lado da rua, assim, poucos metros, morava um amigo dele. E ele costumava chegar bêbado em casa, volta de 11, meia-noite. Um dia ele chegou e tirou a chave e ficou tentando abrir a porta de uma casa. Aí o vizinho chegou: mas amigo, essa casa não é a sua. Sua casa está ali, a alguns metros ali. Ele disse: não tem problema. A rua vem andando, quando chegar aqui eu abro a porta. Agora, tem bêbado mais inteligente. Como aquele que, por exemplo, estava ouvindo o pastor pregando sobre o Sermão do Monte. E ele está lá na porta, escutando.
Aí, nesse meio tempo, o pastor trocou as palavras. Disse: meus irmãos, Jesus é poderoso. Com 5.000 pães, ele encheu a barriga de 5 pessoas. Aí o bêbado falou: grande coisa, eu também sou capaz de fazer isso. Aí ele percebeu que estava errado, calou a boca, não corrigiu nada, foi para casa. Uma semana depois voltou, chegou lá e disse: meus irmãos, me perdoe que a semana passada eu falei errado, eu inverti o caso. Não foi com 5.000 pães, foi com 5 pães que Jesus encheu a barriga de 5.000 pessoas. Em vez de ficar calado, perguntou, olhou, o bêbado estava lá no mesmo lugar. E tu, bêbado, e agora, seria capaz de fazer o mesmo? Ele disse: garanto. Mas como? Eu ia dar tudo aquilo que sobrou da semana passada. E realmente sobrou muita coisa, viu? É assim, é terrível a situação do bêbado, né? E agora a gente fala sobre o 5º mandamento: não matar. Alguém aqui já matou? Todos nós já matamos muitas vezes. Eu mesmo era mestre para matar quando era moleque. Porque não é só matar a pessoa, porque o mandamento não acrescenta dizendo quem cometeu um homicídio, né, um genocídio, um infanticídio ou um feminicídio, como se diz hoje. Não é só isso. Matar qualquer animal que tem vida. Tudo que tem vida é sagrado, vem da mão de Deus. A vida é coisa exclusiva de Deus. Só Deus dá a vida. E Ele dá uma quantidade de vida a cada animal. Se Ele dá 30 dias de vida a uma formiga, e você chega, ela tem apenas 20 dias, e você pisa e mata, você fica devendo 10 dias à formiga. Porque matar é tirar a vida. E o animal ou inseto qualquer, assim como as árvores, faz parte da vida, da natureza. Ai de nós sem os animais e sem as plantas. Nosso corpo vem da natureza, da terra. Nosso alimento vem produzido pela terra. Que a árvore, por meio do caule, ela suga os sais minerais e tudo para formar o fruto. De forma que temos que ter amor à natureza e principalmente aos animais, que são inocentes, são nossos irmãos inferiores. Inferiores na evolução, superiores em outros assuntos. Nós sabemos que o Roberto Carlos é um sujeito de uma sensibilidade muito grande. Ele não comia carne, agora ele voltou a comer por motivo médico, né? Ele passou muito tempo sem comer carne e não mata animal algum. Uma vez, ele estava aguardando no aeroporto a chegada do avião para viajar, mas os colegas. Enquanto o avião não chegava, ele foi num restaurante, sim, numa lanchonete, tomar um café. E quando ia voltando, encontrou uma lagarta, aquela que voa, aquele voo curtinho, parecendo voo de galinha. Como é que chama ela? Libélula. É, uma libélula. Com a asa quebrada, tentando voar e caía, tentava e caía. Aí ele pegou, tentou consertar a asa, pegou um papel finíssimo lá, colou, jogava para cima e ela caía. Ele ficou desanimado. Esqueceu até do horário. Aí chegou o amigo lá e disse: Roberto, está na hora, o avião chegou. O que aconteceu? Ele contou a história. A pessoa ouve isso e acha que isso é ridículo, né? Mas isso é um ato digno de imitação. Outra vez ele foi gravar um disco em Los Angeles, Estados Unidos. Chegou lá, terminou a gravação com sua equipe, né? A equipe técnica que acompanha ele. Por volta de 11 e pouco, estava chovendo, a chuva fininha. Aí eles vieram, o Roberto na frente e todo o grupo atrás, com o carro, né?
Um pouco mais, o Roberto freou e parou de uma vez. Aí pararam tudo, e o que está acontecendo? O que está acontecendo? O Roberto disse, que eu atropelei um sapinho, aquele sapinho pulando na frente do carro por causa das luzes acesas, né? Mas tudo isso por causa do sapo. Saiu de lá, desceu do carro, pegou um papel plástico lá, tirou o sapinho, jogou do lado de fora, mas já tinha morrido. Enquanto isso, a polícia, bem na frente da delegacia, a polícia veio toda preocupada, mão na cabeça, o que está acontecendo aqui? Aí disseram, não, é o Roberto Carlos, é o cantor brasileiro, estou gravando o disco, pá. E ele parou assim, de repente, por causa de um sapinho, para não atropelar. Aí o policial perguntou, tudo isso por causa do sapo? Sim, senhor. Sacudiu a cabeça. Depois o Roberto contou essa história lá do programa do Jô Soares e disse assim, fazer o quê? Eles não entendem essas coisas. Ele falou assim. Também o teólogo, músico e escritor Albert Schweitzer se casou, uma mulher civilizada, muito rica, e foram passear na África. Lá ele viu a situação, sentiu dó da situação, aquelas crianças peladinhas, tudo magra, com o osso de fora, de passar fome. Tudo. Ele disse, mulher, eu vou construir um hospital aqui para cuidar desse povo. Ela consentiu. Aí chamou o engenheiro, arrumou o terreno lá, estava tudo pronto para começar a construção. O engenheiro falou disso, Roberto, tem um formigueiro no meio do terreno, vamos ter que foliar e matar. Não, muda o terreno do lugar, deixa as bichinhas em paz. O que é isso? Consciência ecológica, consciência ambiental, porque o meio ambiente está muito maltratado, muito desrespeitado hoje. E por causa da violação dos direitos da natureza e dos animais, nós vemos o que acontece. A natureza se revoltar contra o homem, porque o homem maltrata a natureza, e depois a natureza volta para maltratar o homem. Isso que acontece, os fenômenos geológicos, por exemplo, como o efeito estufa, o El Niño, tudo isso aí por causa disso aí. Desmatamento, arrancar uma árvore, descascar uma árvore, aí a árvore não consegue passar a seiva que vem do solo, e ela acaba definhando e secando. Tudo isso são crimes ambientais, porque nós, brasileiros e americanos, de modo geral, nós não temos uma educação integral. A nossa educação é muito falha, porque isso é uma questão de educação. Num país altamente civilizado, isso tem, a natureza, os animais têm proteção, e a lei funciona. Porque aqui também nós temos leis, né? Guarda florestal e tudo isso, mas fica no papel. Então, todo cuidado, todo amor a gente tem que ter com a natureza. E falta para nós uma educação integral, porque a educação, nós temos um pouco de educação, mas não é bem educação. É cortesia, é boas maneiras, desculpe, perdão, aquela coisa, né, que chama de educação. Não é, está longe de ser educação. Temos que ter educação em todos os setores. Educação ambiental, conjugal, sexual, religiosa, porque a pessoa educada em todos os setores, ele respeita tudo. O seu semelhante, a natureza, os animais, as plantas, as árvores, tudo. Não causa poluição nos ares que a gente respira, nas águas que a gente bebe. Tudo isso é maltratado, torturado hoje, juntamente com os animais. E falando nos animais, que são bem mais civilizados do que nós, claro, são inofensivos,
Eles fazem aquilo que o instinto pede, segue a lei da natureza, viu? E nós não. O animal não estupra, o animal não desobedece nada às leis e são inofensivos, porque quando eles atacam o ser humano é porque ele está no habitat dele e o ser humano vai lá incomodá-los. Ele não sai de lá do seu habitat para vir atacar ninguém. Aí o Roberto Carlos, no ano de 76, compôs e gravou essa letra aqui, ó, que é muito interessante. Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro, petróleo, né? Não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro. Isso é o que eu penso. Interessante, né? E as canções que ele escreveu sobre o problema ambiental, o ano passado, a Amazônia, a Guerra dos Meninos, Eu Quero Paz. É uma obra longa, maravilhosa, uma obra em defesa do meio ambiente e da paz que o Roberto Carlos faz. Agora falemos dos vícios de ordem moral, que são piores. Nossos vícios de natureza espiritual. E são muitos. E esse nós cometemos mais ainda do que os outros. Jesus, no Evangelho de Mateus 7, 20 a 22, ele diz aquelas palavras muito conhecidas por nós. Nada que venha de fora suja o espírito. O que suja a alma é o que sai pela boca. O espírito é contaminado e sujo é quando deixa sair pela boca os vícios. Aqui eu acrescento: da mentira, da calúnia, da fofoca, do xingamento, do palavrão, do julgamento, da blasfêmia e assim por diante. É o que sai do coração, por meio da boca, que ofende a si e ofende seu irmão. Paulo, em Romanos 1, 29 a 31, ele fala sobre os vícios. Apocalipse 21, 8 também volta a falar. Na carta aos Colossenses 3, 5 a 7, Paulo volta ao assunto falando dos vícios. Mas na primeira carta aos Coríntios 6, 9 a 10, aí ele coloca a coisa de modo taxativo mesmo. Ele abre a boca e diz de uma vez: nenhum viciado entra no reino dos céus. Aí ele cita alguns desses vícios. Nem os adúlteros, nem os maldizentes, nem os blasfemos, nem aqueles que se entregam à bebedeira, e muitos outros que ele citou. Agora, um dia desse, eu falando isso,
um aluno perguntou, mas professor, e quem é que se salva? Quem é que entra no reino? Se todos nós temos vícios. Aí é uma boa pergunta, eu falei. Uma boa oportunidade de se falar sobre o recurso divino para se sair dos vícios, a reencarnação. Porque Paulo, quando falou isso, ou ele não conhecia ainda a reencarnação, ou ele esqueceu de abrir um parênteses e dizer, enquanto vivemos nos vícios. Porque nós sabemos que todos nós temos vícios, vários. Porque nós saímos limpo, perfeito, gênio, inocente, simples e ignorante, como diz o livro dos Espíritos, das mãos de Deus, destinados a voltar perfeito para Deus. Mas durante toda essa trajetória, as encarnações na Terra, nós aprendemos todo tipo de males e praticamos até que chegue o tempo de se voltar para Deus, porque até aí é a saída da casa do Pai. Quando chegar o tempo da volta, é que a reencarnação resolve todo o problema. Porque Deus, quando criou, Ele sabia muito bem que o homem é mau enquanto não conhece as leis divinas. Quando ele começa a entender os compromissos espirituais, os deveres que ele tem, aí ele começa a se tornar bom. E aí é tempo então de eliminar os vícios. E agora entra sim, porque nós fomos criados para isso. Deus não criou seus filhos para deixar perdê-los. Como diz o apóstolo João no seu evangelho, nenhuma das ovelhas que meu Pai me deu se perderá. Ora, Deus cria para si e não para deixar perder. Por isso, Ele cria também o recurso da reencarnação, da lei dos renascimentos, para que a gente chegue até a perfeição, que é a nossa meta, é a perfeição. Porque quando Jesus diz, Mateus 5,48, quando Ele diz que todos cheguem, como é que é mesmo? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Portanto, esse é o destino de todos nós, de todo espírito. Primeiro, andar errado, errar a estrada, errar o caminho, muitas e muitas vezes nas encarnações, do início até o meio do caminho, e voltar corrigindo, passando a vassoura, varrendo os erros que cometeu durante a saída, até chegar limpo, perfeito, no seio do Pai. E por último, a gente vai falar sobre os pecados, como se diz, os pecados da língua. É interessante o estilo literário do apóstolo Tiago. Tiago é o segundo do trio mediúnico do Evangelho, Pedro, Tiago e João. Ele escreveu uma única carta com 5 capítulos apenas, mas eu considero a melhor carta do Novo Testamento, a melhor epístola, a de Tiago. Porque as outras, Paulo, Judas, João, Pedro, todos eles escreveram epístolas. Mas alguma coisa se aproveita, são atuais para os tempos de hoje. Outras não. Só serviu para aquela época. Agora a carta de Tiago é atualizada e interessante até para os dias de hoje. E tem uma coisa curiosa, foi justamente essa epístola que Lutero rejeitou. Chamou epístola de palha. Quer dizer que era fraca. Mas aí tem um motivo, é porque ele apelou para a fé somente, a teoria da fé somente. E Tiago 2,17, ele abre a boca e diz, a fé sem obras é morta. E por causa disso, Lutero não topou com a cara do Tiago. E aí chamou a epístola de palha. Escute só como é interessante o estilo de Tiago, o seu modo escancarado de dizer as coisas.
infelizmente, ou o vento levou, ou eu deixei o papel em casa. Com carinho, estou. Ah, sim. Está aqui, obrigado. Tiago tem um estilo parecido com o famoso pregador Padre Antônio Vieira, né, com seus sermões. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em qualquer palavra, esse se pode chamar o homem perfeito. Ele pode segurar o freio do corpo, no corpo inteiro. Ora, a gente bota freio na boca do cavalo para que ele nos obedeça. Assim se governa todo o corpo do cavalo. Também o barco, quando as águas estão ameaçando afundar, a gente com um pequeno leme se consegue dominar as águas. Escuta só. Assim também é nossa língua. É um pequeno órgão, mas ela pode se gloriar de muitas coisas. Um pequeno fogo pode queimar toda uma mata ou uma caatinga inteira. Também a língua é um fogo e um mundo de males. Nossa língua pode contaminar todo o nosso corpo e pode nos levar para o abismo, porque podemos dominar e amansar, domesticar qualquer animal, as aves, as serpentes, os peixes, toda a natureza. Mas a língua quase ninguém consegue dominar. Ela é um órgão cheio de venenos. Com a língua se louva a Deus e com ela se amaldiçoa os nossos irmãos. Da mesma boca sai a bênção e a maldição. Ora, meus irmãos, não deixe que essas coisas aconteçam. Interessante, né? E nós fiquemos por aqui porque eu acho que o assunto ficou muito bem claro. Eu agradeço, como sempre, a presença. E acabou-se o que era doce.